Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui em mais uma mentoria no Clube 923 e na reflexão de hoje iremos abordar uma nova temática. A temática é a guerra maior. Estamos vivenciando tempo de guerra. E você vai entender ao longo dessa aula que tipo de guerra estamos vivendo. Existem várias guerras que já aconteciam no mundo. Por exemplo, tivemos aí a Guerra Fria. Esta Guerra Fria aconteceu ali entre o século XX, basicamente foi no século XX, em que grandes potências mundiais, por conta de busca de território, busca de poder, entraram em conflito e entraram em guerra. Porém, o que eu quero falar hoje não é sobre esse tipo de guerra. Também está acontecendo aí, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas não é essa guerra que eu quero comentar com vocês. A guerra que eu quero comentar com vocês é uma guerra que surgiu desde os primórdios, desde o tempo antigo, desde os tempos remotos. Então, se você tiver caneta, se você tiver papel, pegar e começar a anotar aquilo que eu vou compartilhar com você, eu tenho certeza que você será edificado por Deus para viver uma nova vida, ok? Então, o texto base que eu quero utilizar para que você consiga entender sobre esta guerra está localizado em Efésios capítulo 6, versículo 10. Se você tem uma Bíblia Sagrada, você pode me acompanhar para que você tenha acesso ao manual que poderá te auxiliar nessa guerra que eu vou explicar para você. Então, vamos lá. Que tipo de guerra é essa que eu estou falando? É uma guerra que nasceu lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, há milhares de anos atrás. Esta guerra surgiu quando Adão, o primeiro homem da face da terra, ele peca contra Deus. Ao pecar contra Deus, ele faz com que surja uma guerra. Esta guerra é a guerra que chamamos entre carne e espírito. Esse tipo de guerra eu considero como a maior guerra de todas. Porque a guerra que você tem contra alguém, contra um país, contra uma nação, pode ser vencida com estratégias e com ferramentas humanas. Mas esta guerra entre carne e espírito que nasceu lá em Adão tem apenas um único meio para ser vencida, e as ferramentas humanas não são necessárias. Então você precisa conhecer entre como funciona carne e espírito. Então vamos lá. No livro de Gênesis, Adão peca contra Deus. Ao pecar contra Deus, ele faz com que haja um conflito entre carne e espírito. E aonde nasceu este conflito? Nasceu justamente quando Deus chega para Adão e diz: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Adão, ao ouvir aquilo, ele guardou em seu coração. Porém, a Bíblia diz que Eva, sua esposa, ela come do fruto que oferece para Adão. Então, qual foi o pecado de Adão que fez surgir toda essa guerra? Foi desobedecer à voz de Deus. Então, todo o conflito entre carne e espírito, neste conflito, o que está no meio é a questão da desobediência. Então, quando o indivíduo desobedece a Deus, deixando de cumprir algum mandamento, deixando de cumprir algum princípio ou quebrando algum valor que Deus estabeleceu, automaticamente este indivíduo faz com que surja o conflito entre carne e espírito. E o que é carne? A carne é a sua natureza terrena, é a sua natureza humana. E o que é o espírito? É a sua natureza divina.
Então, carne e espírito, você tem as duas naturezas dentro de você. Quando você nasce com a sua natureza humana. E ao longo do tempo, ao conhecer Deus, ao conhecer Jesus e passar a ter intimidade com Ele, você começa a desfrutar da natureza divina. Então, o conflito entre carne e espírito nasceu no Éden, quando Adão peca contra Deus. Então, por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos que vieram depois dele passaram a ter uma inclinação carnal. O que significa? O ser humano tem tendência de desobedecer a Deus e de quebrar os princípios que Deus pré-estabeleceu. Então isso não é de agora, já faz muito tempo, não é de hoje. Isso são de milhares de anos. Então, por exemplo, hoje estamos em um tempo que, por conta do pecado de Adão, estamos em um tempo de depravação carnal, o que significa a moralidade está sendo atacada, os princípios e valores estão sendo contrariados e investidos. Existe uma inversão de valores. E isso surgiu através de Adão lá no Éden. Quando ele quebra os princípios que Deus havia estabelecido, ele faz com que surja essa guerra entre carne e espírito. Então, por isso, que todos aqueles que desejam largar algum tipo de vício têm dificuldade. Tem pessoas que têm vício no cigarro, tem outros que têm vício na bebida, tem outros que têm vício na pornografia. E esses vícios são carnais. Quando você não está em Deus, esses vícios te dominam, porque a tua natureza carnal te domina. Mas quando você tem a natureza de Deus em você, você consegue domar e dominar sobre estes vícios. Então, existem questões em sua vida que está travada ou que estão travadas. Por quê? Porque quem está governando sobre você é a sua natureza carnal. E todas as vezes que você tenta abrir mão dos prazeres carnais, você entra em conflito com seu espírito, porque a carne não quer obedecer ao espírito. Na verdade, a carne quer governar sobre o espírito. Então, a sua natureza humana quer contrariar a natureza divina. A sua natureza caída quer contrariar a sua natureza que está de pé. Qual é a sua natureza que está de pé? Natureza de Deus que habita dentro de você. Então, Wesley, como é que eu faço para lidar com os conflitos entre carne e espírito? Eu vou te explicar. Como eu disse, a parte carnal é a sua natureza humana. Sua parte espiritual é sua natureza divina. Então vamos lá. Em Efésios capítulo 6, no versículo 10, eu vou ler aqui para você. Não, versículo 11, melhor. Diz assim o texto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Aqui está falando do mundo espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele vai passar aqui um manual que você deve utilizar para você lidar com o mundo espiritual e para que você consiga guerrear contra principados, potestades, e para que você consiga governar sobre a sua natureza humana, sobre a carne. Então vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e o escudo do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para trazer notório mistério do Evangelho. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele passa um manual, passa um direcionamento, as instruções, para que você consiga estar blindado espiritualmente. E esse blindar espiritual é justamente contra carne, contra potestades e toda sorte de ataques que pode vir, sejam carnais ou até mesmo espirituais, de maneira negativa que eu estou falando. Então o que Paulo está ensinando aqui é você se blindar. Wesley, é possível eu vencer os desejos da carne? Existem pessoas aqui que estão aprendendo nesse exato momento que estão vivendo uma vida de escravidão carnal. Como eu disse, pessoas que têm vários vícios, não conseguem abrir mão da pornografia. Muitos casamentos estão sendo destruídos por conta da pornografia. Já existem pessoas que, por conta da bebida, estão destruindo as suas famílias e acham que está tudo bem, e acham que isso faz parte do ciclo natural da vida, só que não entendem que estão vivendo uma vida de escravidão. Wesley, como é que eu posso fazer para ser livre dos desejos carnais? Ao longo de sua vida, ainda que você tenha acesso à vida espiritual, você vai sentir desejos carnais. Mas é como eu disse, quando você está em Deus, você consegue dominar sobre os seus desejos. Você consegue governar sobre a sua carne. Então, o primeiro passo para que você consiga vencer a guerra contra a carne é você estar em Jesus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quando você está em Jesus, a sua natureza carnal não pode mais ditar a sua vida, porque você vai seguir os princípios que Jesus estabeleceu. Então, existem pessoas que estão vivendo uma vida de escravidão carnal porque não abraçam uma nova vida em Cristo. Então você quer viver uma nova vida, você quer ter uma vida debaixo de princípios, uma vida debaixo de valores, uma vida em que você não tenha do que se envergonhar, então siga este conselho divino, que esteja em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Wesley, mas eu já sou cristão, então viva os princípios que Jesus estabeleceu. Quais são os outros conselhos para que você consiga vencer a maior guerra, que é justamente a guerra que você está perdendo? Primeiro, você precisa viver a verdade. Está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você vive a verdade, você se livra da mentira. Quando você vive a verdade, você blinda a sua vida contra a mentira. Então existem pessoas que querem vencer a carne, mas gostam de mentir. Conhece aquele tipo de gente que mente demais? Infelizmente existem pessoas que mentem demais. Mentem, mentem, mentem. Você fala com uma pessoa, a pessoa aumenta a conversa. Fala coisas que não existem, apenas para impressionar. Se a pessoa mente, se a pessoa está sendo governada pela carne, então você tem que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Ainda que doa, ainda que machuque, ainda que pessoas se sintam feridas com a verdade, é melhor você citar, é melhor você dizer:
Existe uma frase que é dita por aí que a dúvida tortura, a verdade machuca, mas a mentira mata. Então é melhor você falar uma verdade que machuca do que uma mentira que vai te agradar naquele momento, ou que vai agradar alguém naquele momento, mas depois vai matar. Ok? Então você tem que entender esses princípios. O princípio da verdade. Você tem que seguir este princípio. Quando você vive a verdade, a carne não pode governar você. Segundo, você precisa blindar a sua vida, o seu lado espiritual com a justiça. Você precisa ser justo, agir com honestidade, agir com o que é certo. Você não pode relativizar a verdade e nem tampouco relativizar aquilo que é certo. Você tem que ser justo nas suas decisões, tem que ser justo nos seus julgamentos, tem que ser justo nos seus preceitos. Qual é a terceira dica que eu te dou para que você consiga blindar a sua vida contra as obras da carne? Você precisa estar blindado pelo Evangelho da Paz. O maior segredo para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida de maturidade, uma vida de paz, é você viver o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Deus. É a palavra que Deus deixou. Leia os 4 evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aplique os princípios que estão lá. Leia as cartas paulinas escritas pelo apóstolo Paulo e siga os conselhos que estão estabelecidos lá. Leia toda a Bíblia, siga os princípios que Deus estabeleceu e eu tenho certeza que você estará blindado pelo Evangelho. Você precisa também ter fé. Fé para superar a dúvida, fé para superar a incredulidade, fé para viver os milagres de Deus. A carne age com a dúvida, a carne age com a incredulidade, mas o seu espírito tem que agir com fé. Você tem que ter fé que Deus vai intervir. Você tem que ter fé que Deus fará algo por você. Você precisa blindar a sua vida espiritual com a palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, significa que você está no caminho de destruição. Porque a palavra de Deus é bússola. A palavra de Deus é um mapa para a sua vida. A palavra de Deus é uma direção certa. A palavra de Deus é um GPS para quem quer viver uma vida de propósito nessa terra. Então, quando você consulta a palavra de Deus e vive o que ela diz, você não é governado pelos seus vícios. Você não é governado pelas suas emoções e nem tampouco pela sua carne. O outro segredo para você vencer nessa guerra contra a carne é você ter tempo de oração. Você precisa falar com